A reportagem do portal de notícias Radar Sertanejo e da Rádio Mais FM está aqui no Fórum de São José de Piranhas, onde acaba de ser realizada uma reunião com a juíza doutora Adriana Lins, o promotor doutor Pedro Henrique, o comandante da 3ª Companhia, capitão Hugo, comandante da 5ª Companhia de Trânsito, capitão Segundo, e o delegado de Polícia Civil, doutor Francisco Filho. Aqui ao meu lado está o promotor de justiça aqui da comarca, o doutor Pedro Henrique. Doutor, em que consistiu essa reunião de hoje sobre essa questão do trânsito aqui em São José de Piranhas? O que está sendo planejado hoje é uma operação para diminuir as ocorrências de trânsito através de uma ação educativa e também repressiva. Será focalizada nessa operação algumas irregularidades, especialmente a ausência de uso de capacete, que gera na nossa região inúmeros acidentes com resultados graves ou até mesmo fatais. Será abordado também os crimes de trânsito, como embriaguez ao volante, que é o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de fornecer e entregar veículo automotor a pessoa sem habilitação, em especial, o que ocorre com mais frequência, a menor de idade, que é o crime do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, e que ocorre com grande frequência aqui na nossa comarca. Terá uma atenção especial nessa nossa operação. E a infração, o ato infracional, que é cometido pelo adolescente ou por aquele que não possui carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir, que for pego em flagrante conduzindo um veículo automotor, gerando uma situação de perigo concreto de dano. Essa operação ela foi planejada entre o Ministério Público, Poder Judiciário, com o apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Companhia de Trânsito, visando garantir um trânsito mais seguro na nossa comarca e, através dessa operação, uma educação de trânsito para que se reduza o número de procedimentos criminais na nossa comarca em relação aos crimes de trânsito, já que foi constatado que, pela falta de medidas pedagógicas, como essa operação visa ser, por falta dessas medidas pedagógicas, de uma atuação mais concentrada nesse viés do trânsito, a população tem desrespeitado de forma contumaz as regras de trânsito, fazendo com que sérios danos sejam causados à saúde pública e, por outro lado, abarrotando o Poder Judiciário de demandas que poderiam ser evitadas com a simples educação da população na seara do trânsito. Gostaria, então, de exortar a população de São José de Piranhas e de Carrapateira a que tome medidas preventivas e, com cautela, busque evitar os donos de veículos automotores, os responsáveis legais por menores de idade que possuam um veículo, que tomem as cautelas devidas para que esses menores não venham a dirigir veículos automotores, pois assim, se assim não fizerem, estarão incidindo na prática de um crime, como dito, o crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, e será dado início a um procedimento policial para apurar essa prática delitiva em caso de adolescentes que sejam pegos em flagrante dirigindo. No caso do adolescente, será instaurado também um procedimento por ato infracional ao crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, onde será aplicada uma medida protetiva a esse adolescente. No caso do crime envolvendo a ingestão de bebida alcoólica e a condução de veículo automotor, que é o caso do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
é preciso lembrar que a proibição ela não comporta nenhuma mitigação e que a simples ingestão de qualquer quantidade de álcool, já constatado isso pelo exame competente, já há a configuração do crime. Então, um copo de cerveja já é suficiente para que o autor do fato incida em uma prática criminosa. Dessa forma, quero exortar a população que atue em auxílio ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, à Polícia Militar e à Companhia de Trânsito, bem como à Polícia Civil, no sentido de evitar esse tipo de prática criminosa e para que consigamos atingir nosso objetivo, que é ter um trânsito minimamente ordeiro e tranquilo, evitando-se prejuízos, sejam com a instauração e punição de crimes que poderiam ser evitados, seja com danos físicos a essas pessoas que com frequência são acometidas por acidentes decorrentes dessas irregularidades mencionadas. Muito obrigado. A reportagem do portal de notícias da Sertanejo e da Rádio Mais FM está aqui agora ao lado do comandante da 5ª Companhia de Trânsito, o Capitão Segundo, que vai falar agora sobre o início dessa operação de trânsito aqui em São José de Piranhas. Capitão, Rádio Sertanejo Mais FM. Saudações, Didas, saudações a todos que estão nos assistindo e que estão nos ouvindo, via Radar Sertanejo Mais FM. A 5ª Companhia de Trânsito, ela tem sede em Cajazeiras e compreende 40 cidades do Alto Sertão paraibano, polarizadas pelas cidades de Cajazeiras, Catolé do Rocha e pela cidade de Souza. E, em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro e demais legislação vigente, e preocupado com a questão da segurança dos populares no trânsito aqui da cidade de São José de Piranhas e demais cidades da região, reunidos juntamente com o Capitão Hugo, que é o comandante da Companhia de São José de Piranhas, é a doutora Adriana Lins, que é a juíza da comarca, e o doutor Pedro Andrade, o promotor, chegamos ao consenso de elaborar uma série de operações na região, visando trazer mais segurança para a população. Capitão, quando vai iniciar essa operação e de que forma? Essa operação terá início na próxima quinta-feira, dia 24 de novembro. Teremos também uma realização dela no próximo dia 26, e a partir daí ela será feita constantemente em dias e horários inopinados. Então, como já foi explicado pelo Dr. Pedro, nós vamos reforçar, nossa prioridade é a questão do uso do capacete e também a questão da identificação dos veículos automotores, a questão da placa nos veículos, principalmente a questão das motos. O capacete, há pessoas utilizando capacetes que não são aqueles certificados pelo Inmetro, que não têm o selo do Inmetro, que são capacetes que não proporcionam segurança. Então, estaremos cobrando o capacete adequado, visando justamente a preservação da vida das pessoas. Para que se tenha uma ideia, anualmente, 29% dos acidentes de trânsito ocorridos no Brasil se dão com pessoas que estão sendo conduzidas em motos ou pilotando motos. E muitas destas pessoas vêm a se lesionar justamente por não estar usando o capacete, chegando a um gasto de mais de 114 milhões de reais só pelo SUS no atendimento de emergência destas pessoas. Então, são ambulâncias, são pessoas da área de saúde que poderiam estar atendendo outras situações, por exemplo, uma pessoa que está com infarto, com alguma doença, e aí está se deslocando, tendo todo esse gasto do contribuinte, de você que está nos ouvindo, por conta de pessoas que não tomaram cuidado com a sua segurança e das demais. Então, é justamente contra isso que nós iremos estar operando nestas operações aqui. E também a questão dos veículos, a necessidade da placa nos veículos, justamente para coibir a prática de crimes. Que a gente sabe que, por vezes, se dão aí furtos ou assaltos, empregando-se motos sem placa, que dificulta justamente a identificação dos culpados destes delitos. Então, há a importância também destas placas para coibir isso. Lembrando que o capacete, além de certificado pelo Inmetro, ele deve estar com a viseira translúcida, transparente, que possa visualizar o rosto da pessoa. Então, aquelas viseiras com uma película fumê, espelhado, aquilo ali não pode, até porque prejudica a própria visibilidade do condutor, principalmente nesse horário de final de tarde, que é aquele horário ali que o sol está se pondo,
há aquela poeira no ar, justamente com aquele sol, aquela incidência do sol, prejudica a sua visão, prejudica a sua segurança. Deixar bem claro que a Polícia Civil também está engajada nesta operação, então haverá os plantões policiais para auxiliar os policiais aqui naquelas situações em que seja constatado algum crime de trânsito. Essas pessoas serão conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil para dar o encaminhamento que os casos requerem. E lembrando ainda que estas operações serão desencadeadas não apenas pelo efetivo do trânsito, mas quando o efetivo do trânsito estiver em deslocamento para outras cidades da região, tendo em vista que são várias cidades que nós compreendemos, o efetivo de São José de Piranhas e cidades compreendidas pelo comando da companhia do capitão Hugo estará engajado também nesta modalidade, justamente para prevenir esses acidentes de trânsito. Então, solicitamos a compreensão da população e entendimento de que estas atividades têm por fim a própria preservação das vidas das pessoas. Nossa prioridade aqui é salvar vidas. E o trânsito, se não for levado a sério, transforma-se numa guerra. Então, nós estamos aqui lutando pela paz social, que se faz também com um trânsito seguro. Muito obrigado pela atenção e muitas felicidades a todos. Ok, portal Radar Sertanejo, levando sempre as informações de tudo o que acontece na região para você.